Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais uma reunião. Senhor, essa reunião ela não vai se repetir, porque nós queremos experimentá-la de uma maneira nova. Por isso, usa, Senhor, a irmã Neide, que vai trazer a palavra hoje para nós, que vai compartilhar o seu sentimento para nós. Senhor, faça uma transferência do coração dela para o nosso. Nos dá o mesmo encargo, nos dá a mesma visão. Se mostre para nós nessa noite. Trabalhe, Senhor, a sua unanimidade em nós. Trabalhe, Senhor, a sua unidade, o seu amor. Que nós possamos, Senhor, ter um encargo maravilhoso. Ter um encargo como se a sua obra fosse só nossa. Leva-nos a abraçar. Abra o nosso entendimento para recebermos essa palavra e aproveite cada oportunidade nessa noite para trabalhar em nós. Nós te louvamos, Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, Nedinha? Pode começar. E vou começar lendo aqui Efésios 3:3. Fala assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Versículo. E aqui, em Efésios capítulo 1 e 2, está todo o tema central do livro de Efésios, que contém a vontade de Deus, seu plano e seu propósito. Ele quer um lugar de habitação no Espírito, e é o seu sonho. É o sonho do Senhor ter lugar de habitação em nosso espírito. Paulo é o dispensador das riquezas insondáveis de Cristo. Precisamos de muitos dispensadores, aqueles que recebem a palavra de Deus com amor, referente e fazem emissão da palavra, na palavra profética e executam. Essa é a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios 3, o apóstolo Paulo se põe de joelho diante do Pai. Precisamos aprender a viver pelo homem interior. Então, não vamos viver por nós mesmos, né? Mas vamos viver pelo homem interior. Nosso espírito recebeu Cristo em nossa regeneração. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas Cristo ficou confinado em nosso espírito. Temos de convidá-lo a vir para nosso coração. A consciência, mais as três partes da alma, formam o coração. Esse convite é para ele fazer habitação em nossa mente, vontade e emoção, comandando todo o nosso ser. Precisamos do corpo de Cristo, pois o indivíduo sozinho não consegue compreender as dimensões de Cristo. Em Efésios 3:19, relata que somos enchidos até toda a plenitude de Deus. Ele precisa nos encher com Ele mesmo. Então, o Senhor não quer que a gente se encha de qualquer coisa, mas o Senhor quer nos encher com Ele mesmo. Eu achava que a igreja era um pouco menos que Cristo. Assim encheria a igreja e também as outras coisas. Mas o que Ele quer é encher toda a igreja. Com isso, encher todas as coisas. Deus quer todas as partes de nosso ser com o próprio Cristo, encher completamente, sem deixar. Ele irá conseguir executar e assim envergonhar Satanás. Em Efésios 3:1 e Efésios 4:1, Paulo novamente se coloca como prisioneiro. Na postura de um prisioneiro, ele roga à igreja. Ele roga a nós. Qual a diferença? Qual a diferença desse prisioneiro em relação a Efésios 1,
para que o evangelho fosse pregado de maneira pura, Paulo foi perseguido. Ele poderia ter feito uma adaptação, ser político, mas Paulo foi fiel, nos transmitiu o evangelho de maneira pura. Em Efésios 3:1, diz que ele é o prisioneiro por amor a nós, por causa do evangelho puro. Em Efésios 4:1, diz que ele é prisioneiro no próprio Senhor. Quem quer servir ao Senhor tem de aprender a ser prisioneiro no próprio Senhor. Com essa postura, ele nos roga para andarmos na vocação de que fomos chamados. Ele não somente está preso por causa de sua fidelidade, mas ele está preso no Senhor e seu viver está sob o comando do Senhor. E a igreja é o próprio Cristo expandindo. Quando você crê em Jesus, você foi batizado pelo Espírito Santo para pertencer a um corpo. Deus o colocou em um corpo. Você não é cristã individual, mas está no corpo de Cristo. Deus nos dá a beber do Espírito, que é a parte que nos constitui do próprio Cristo, enchendo todas as partes do nosso ser. Não pode haver vácuos de poder. Ele enche tudo. É isso que o Senhor faz. É essa a maneira de alcançar a unidade. Dessa forma, Deus toma posse de nós e nós tomamos posse do Senhor como herança. Esperança é o que Deus quer obter com a edificação. Nós sermos a herança de Deus e Deus ser nossa herança. O Espírito que nos dá dons para funcionar como membro do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Temos a realidade desse corpo. Corpo, Espírito, Esperança. O primeiro trio, estamos desenvolvendo esse ministério. Está acabando. Acabando já. Já começou? O celular está descarregado. Orar pelas pessoas é um dom. Então, obedecemos ao Senhor, ao comando, exercitando o nosso dom. Se obedecemos e passamos a ter um ministério, ganhamos um ministério. Vamos, então, nos oferecer para Deus, executar as operações. Deus quer operar tudo em todos. Deus quer operar tudo em todos. Perdão é algo difícil. Muitas vezes, até impomos condições para perdoar. Guardamos ressentimento de anos. Por exemplo, lembramos de problemas acontecidos no casamento há 5, 10, 15 anos atrás. Assim, quando perdoamos, não fazemos para sempre. Queremos puxar o rabo do cachorro morto. O rabo do cachorro morto enterrado para fora. Como homens naturais, sempre ofendemos uns aos outros. Já vi casais de 80 anos de idade, um virado de costa para o outro. Será que eles irão levar isso para o caixão? Não guarde mágoa por ninguém. Vamos pedir força ao Senhor para pedir perdão. A perfeição tem de ser pelo amor. Amém, viu? Jesus é o Senhor. Amém, Neidinha. Aleluia.
Vamos lá, Mara maravilhosa. Eita, eu ia procurar um negócio aqui na Bíblia, mas eu vou aqui mesmo. Nossa missão, realmente. Eu gostei muito quando ela trouxe Efésios 3:1 e Efésios 4:1, né? Que fala sobre ser prisioneiro. Mostrando que Paulo, ele queria ser prisioneiro do Senhor. Ninguém quer ser prisioneiro, porque o prisioneiro, ele fica restrito, ele não tem liberdade. O prisioneiro, ele está ali naquele quadrado ali, naquele lugar ali, ele não tem liberdade. Quando nós somos prisioneiros de Cristo, a nossa vida se restringe muito. Nós não vamos mais em lugares que nós íamos antes. Nós não falamos mais o que falávamos antes. Então, eu acho que esse é o caminho da bênção, né? Querer e ser prisioneiro do Senhor. E também, quando ela falou em orar pelas pessoas, né? É um dom. E nós temos que exercitar esse dom, né? Você começa orando por uma pessoa, aí depois você ora por duas, aí você vai entrando nessa onda. Quando você vê, você já está com o ministério da oração, né? E que é Deus dá e depois você vai desenvolvendo, né? É tipo os talentos, né? Deus dá, se você desenvolver, você vai só ficando mais rico, né? Vai botando num banco seguro. E o perdão também, quando ela falou sobre o perdão, né? Que é algo difícil. O perdão, quando a pessoa não perdoa, ela carrega uma mochila nas costas, pesada, cheia de pedra, não é nem pedra, é concreto, né? Aí ela vê a pessoa, ela nem está lembrando, mas ela vê a pessoa, nossa, fulano fez aquilo para mim. Aí é muito mais. Então, assim, a gente tem que tentar, né? Clamar ao Senhor, ter comunhão com a pessoa para perdoar, porque perdoar não é para o outro, perdoar é para nós. Porque às vezes o outro nem sabe que a gente está com raiva, que a gente está aborrecido. Perdoar é para o nosso benefício. Amém. Amém. Isso mesmo, Mara maravilhosa. Consuelo. É isso mesmo, Senhor Jesus. Eu toquei também nesse ponto que ela falou. Quem serve ao Senhor tem que aprender a ser prisioneiro no Senhor. Daí, então, você não mais fará a sua própria vontade, e sim a daquele que lhe enviou, né? Senhor Jesus. Então, esse tem que ser o nosso sentimento, o nosso coração, né? Senhor Jesus. Então, nós não paramos para fazer, né? Só o que a gente quer, o que a gente acha que tem que ser feito, o que nos agrada fazer. Não, a gente realmente deixa morrer a natureza terrena, né? E ali a gente vai e se volta realmente, né, para fazer a vontade do Senhor. E não é aquela coisa que você vai fazer, eu vou fazer, né? Porque antigamente a gente dizia, né? Neguei a vida da alma. Não, a gente é um resultado do que a gente vive, né? É o resultado do que a gente vai vivendo ali por meio da palavra. Então, automaticamente a gente já consegue fazer por amor. Então, a gente consegue servir por amor, a gente consegue obedecer ao Senhor por amor, né? A gente paga o preço das coisas, não porque você nega ali, né? Não, é por amor, porque tudo é uma questão de você ganhar uma visão. Para que você vai fazer assim desse jeito, né? Então você tem uma meta, você sabe que você se uniu ao Senhor para uma edificação. Você foi chamado para essa edificação, você faz parte dessa edificação e você quer fazer a sua parte bem feita, você tem prazer em fazer a sua parte bem feita. Por quê, né? Porque realmente você sabe que você é um instrumento ali para o Senhor. Então, muito rica essa mensagem, né? Então, qual é a nossa missão? Fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa missão aqui na Terra, fazer a vontade do Pai, satisfazer a vontade do coração do Pai, né? Agradar ao Pai. Senhor Jesus. Então, essa é a nossa missão, é uma missão aqui na Terra, né? Então,
fomos criados para isso, né? Então, esse foi o ponto que eu ganhei. Amém. Amém. Minha sogra, está acordada ou já dormiu? O microfone está fechado. Se não abrir, eu já vou saber que está cochilando. Amém. Pode falar. Amém. Ó, Senhor Jesus. Estou cochilando, não, estou com o olho aberto. Ó, Senhor Jesus. Irmã Neide começou a falar sobre Efésios, né? Aqui eu escrevi Efésios 3:3. 3:3. O Senhor quer habitar em nosso espírito. Ó, Senhor Jesus, nós temos que deixar que o Senhor habite em nosso espírito. Esse habitar em nosso espírito é o trabalhar dele. Quanto mais ele trabalha em nós, mais ele tem espaço para habitar em nós, né? A gente deixa o Senhor trabalhar, aí, né? A gente já se sente que o Senhor está habitando em nós dia a dia. Depois ela falou que a igreja é o próprio Cristo. Sim, amém. A igreja é o próprio Cristo. É por isso que a gente confiamos na igreja, porque é nela que a gente vê Cristo. Na igreja, ler a Bíblia, ouvir a palavra, né, profética, tudo aí a gente vê o Cristo, né? O Cristo dia a dia nos ensinando, nos moldando, para que um dia a gente seja plenamente moldado por Ele. A gente possa ver a igreja completa. Deus quer que a gente tenha esperança, essa esperança que vem dele. A esperança que Deus quer é a esperança que venha dele. Então, Deus quer que dia a dia a gente tenha esperança e espere nele. Não fique esperando coisas em vão, coisas inúteis, porque um cristão não deve estar esperando coisas inúteis, está esperando coisas que vêm de Deus. Essa é a nossa esperança, as coisas que vêm do nosso Pai, que é o nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Deus manda e quer que a gente também ore pelas pessoas. Tanto quer que agora, uma maneira da gente pregar o evangelho é o quê? É orar pelas pessoas. É assim, uma pregação muito bonita, porque quanto mais a gente ora, mais às vezes as pessoas se chegam mais a nós. Porque é um exemplo, quando a gente ora, sempre algumas pessoas têm assim, dizer, ore por tal coisa, tem uma tal necessidade. Então, se a gente não orar, a gente não vai saber a necessidade de tantas pessoas aí que têm necessitando de oração. Né? Através das nossas orações, ele já implanta várias necessidades. Graças ao Senhor, né? Hoje eu estava no Ficando com a Dinel, mas eu vi, depois ele me parou para me contar. Que ali fica uma opção de livro cristã, ele já pegou uma vez para ler, e dessa vez agora ele trouxe vários livros cristãos e botou ali. Aí perguntou às enfermeiras, alguma pessoa que fica na portaria, se podia deixar ali aqueles livros, e eu deixei. Eu digo, Edinho, você está certo, isso tudo é uma maneira de pregar a palavra de Deus. Eu digo, é mesmo, irmão. Eu digo, muito bem, bom trabalho. Quer dizer, valorizei o trabalho dele, porque eu sei que é assim, é de grande ajuda para as pessoas ainda que não têm assim, a palavra de Deus constante, é de grande ajuda. Porque ali o tempo da gente é demais, dá tempo a gente ler um livro, dá tempo a gente pegar um livro para desfrutar com outra. E fora disso, ele pregou assim várias pessoas. Posso orar por você, ele orou. Porque depois que eu chegava junto dele, ele me contava. E quando eu saí do médico, ele me contou. Olha, eu orei por um homem, o homem me ofereceu aqui uma merenda e tudo, eu aceitei. Mas depois eu perguntei a ele se eu podia orar por ele, e ele aceitou a oração. Eu digo, ô, glória. Não é bonito? A gente orar pelas pessoas, é. Que a gente está, assim, preparando essas pessoas, mesmo que ela não aceite logo a ser cristã, mas aí um preparo para que um dia ela possa até dar um testemunho assim. Olha, eu estava em tal lugar, uma pessoa orou por mim. Como eu vejo sempre os testemunhos na igreja, né? Como tem um testemunho da irmã, que hoje em dia ela é cristã, fala do testemunho da irmã Tânia. Eu digo, é um testemunho muito bonito. E hoje, graças ao Senhor, né, ela está servindo ao Senhor.
de todo o coração, com fé e tudo, que sempre ela me diz a mim. A irmã Jusilene. Jusilene, o nome dela é? Não estou nem ouvindo. Jacelina. Ah, Jacelina, porque é um nome diferente eu erro. Aí, então, a gente tem, o único papel da gente mesmo é orar pelas pessoas, para que Deus abençoe, Deus cuide, a favor das orações, Deus possa cuidar dessas pessoas. Amei muito a palavra de Neide. Nossa missão na igreja é essa. É valorizar a palavra de Deus, deixar o Senhor trabalhar em nós, deixar que o Espírito do Senhor entre na nossa vida, e que é Ele que cuida de nós mesmos. Essa é a nossa missão. Saber para que a gente foi chamada. A cumprir a missão de Deus dentro de nós, dentro da nossa casa, onde a gente estiver. E que essa missão que Deus está dando para nós não fique só em mim, nem nas irmãs, mas divida assim para as pessoas que têm necessidade, que a gente vê que tem necessidade. Dessa missão também está junto da gente, ali invocando o nome do Senhor, chamando para dentro de nós esse nome santo. Ó Senhor Jesus. Obrigada, Neide, pela palavra. Muito rica, Neide. Amém. Amém. Karine. Amém. Amém, irmã Célia. Amém, minha Oh, irmã. Senhor Jesus, amém. Que palavra, viu, Neide? Gloriosa. E eu toquei muito quando a irmã, né, quando ela começou falando do sonho de Deus. O sonho de Deus, qual é o sonho de Deus? É fazer do nosso espírito habitação. Esse é o sonho de Deus. Ó Senhor Jesus. E como a gente tem ouvido pela palavra profética, o Senhor habita em nós. E essa habitação, ele não está habitando em nós como como é que se diz? Como um convidado, como um hóspede. Não. Ele é o dono dessa habitação. Então, ele precisa ter acesso a todo o nosso ser, né? Então, esse é o sonho de Deus, é nos encabeçar, é nos governar, é agir por meio de nós. Nós só somos os instrumentos, mas quem faz tudo é Ele. Então, esse acesso precisa ser liberado por meio de nós. Então, a nossa missão, pelo que eu entendi, né, dessa rica palavra que a irmã trouxe hoje, a nossa missão é essa. Nós precisamos permitir, por meio de tudo isso aí que ela falou, né? Nós precisamos permitir o Senhor verdadeiramente habitar em nós, ser o Senhor da nossa vida, né? Porque a gente ainda falha em muitas coisas. Eu tiro por mim, né? Nós falhamos, no caso eu, né? Tô falando de mim aqui. Eu posso ainda não permitir que o Senhor me governe no meu falar, no meu agir, no meu pensar, no fato do meu testemunho. Então, o Senhor, ele quer alcançar as pessoas. E muitas das vezes, eu tenho passado por isso. Muitas das vezes, a gente não percebe, mas as pessoas, elas nos olham, elas estão nos olhando em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, qual é a nossa missão? Nós precisamos transmitir esse Cristo que habita em nós, que nos governa, né? Ele não quer deixar, e isso é coletivo, não é individual. Ele quer preencher, né? Todo o vazio, tudo que há no nosso corpo, o Senhor quer preencher por meio dessa palavra, né? Então, a irmã falou aí sobre o posso orar ler, sobre os dons que o Senhor dá a nós. Ela falou sobre o perdão, né? Porque o perdão realmente é algo muito fino. Precisa realmente o Senhor nos governar a nossa alma para a gente liberar o perdão. Então, até quanto o Senhor, de fato, alcançou essa parte do nosso ser, né? É como uma casa, né? A casa tem vários cômodos. Então, o Senhor quer ocupar todos os cômodos. O sonho dele é esse, para a sua igreja, ocupar todos os cômodos de cada um de nós. Então, que todos nós juntos, possamos alcançar essa missão. Hoje, nessa noite, para mim, o que ficou foi essa frase: eu tenho que me lembrar todos os dias a nossa missão. A nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? No corpo de Cristo, né? Então, Jesus é o Senhor. Obrigado, viu, Neide? Que palavra rica mesmo, maravilhosa. Amém.
Amém, Karine. Gel, meu amor, você vai compartilhar? Eu quero compartilhar uma Fique leitura à que a gente vontade. essa semana que fala assim: a partir do momento em que nos tornamos cristãos, é normal querer servir a Deus. Talvez de início façamos coisas para Deus porque temos de fazer, porque pensamos ser uma obrigação nossa. No entanto, se desejamos amadurecer espiritualmente, não podemos permanecer muito tempo no cumprimento legal do serviço a Deus. Precisamos entrar logo no aspecto orgânico, realizando para Deus um serviço de acordo com a sua vida. Nenhum tipo de lei ou de imposição deveria nos forçar a servi-lo, porque há algo em nós que nos leva a ser voluntários. Por que desejamos servir ao Senhor? Que nos faz continuar servindo, mesmo com problemas que surgem. O segredo, o motivo, é que fomos constrangidos pelo amor de Deus. Ó Senhor Jesus! Eu achei maravilhoso isso, porque muitas vezes essa questão de prisioneiro, ele fica muito parecendo assim, né, que foi Deus que nos aprisionou, ele nos amarrou a videira para que a gente seja limpo, né? Na verdade, é a videira verdadeira, e a gente tem aquela, né, mensagem que sempre eu lembro do irmão Dom, que ele falava uva, 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 para nossos dentes ser claros e os nossos olhos cintilantes. Então, assim, essa questão do prisioneiro, aí a Bíblia fala, né, que um prisioneiro ele foi liberto, mas ele decidiu ficar, né, servindo o seu Senhor, porque o seu Senhor era justo, né? Então, foi essa visão do seu Senhor que o fez servir. Então, a visão que nós tivermos do nosso Senhor, como fala lá em Oséias, né? 6:3, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Aí realmente a gente vai querer ser voluntário, vai ser orgânico, né? Porque a gente quer estar junto, a gente quer estar ali, né? Fazendo o que ele faz. Hoje mesmo à tarde nós tivemos a leitura do Jave e falou da comissão, né? Então tem muito a ver a comissão, né, dessa pregação do evangelho, de levar as pessoas a conhecerem a Deus, estar conectadas, também essa questão do Ministério da Reconciliação que nos foi confiado, né, embaixadores de Cristo. Então, assim, são eleições que realmente, assim, você vai falar assim, eu vou participar de outro edital, para quê? Se eu tenho o melhor, né? Se eu tenho o melhor encabeçador, né? Que tem o melhor general, o que vence todas as batalhas. Então, assim, quando eu li essa mensagem, né, de ser orgânico o meu servir a Deus, né, de ser aquele constrangimento mesmo de eu ter conhecido o Senhor, olha, eu quero realmente ser prisioneira dele, sabe? Amém. Eu não quero que ele me dispense nunca. Então, assim, é muito gostoso a gente poder realmente, né? Hoje a gente, poxa, uma palavra profética está vindo, né? Trabalhadores da última hora. Eu falo, Senhor, eu sempre quis trabalhar para o Senhor, agora a gente está sendo chamado de trabalhador. Então, assim, eu falo que, né, assim, a única, né, coisa que nós temos que entender que é o encabeçamento dele. Não é da minha forma, não é porque eu sou eloquente, não é porque eu tenho um diploma, não é porque eu falo melhor que ninguém, não. É ele que, né, ele que chama, é ele que mostra o que fazer, é ele que paga, né, e ele é justo. Então, sabe, eu acho que essa seara que o Senhor fala que é grande, mas tem poucos trabalhadores, na verdade, assim, mesmo os poucos, né, voluntários que o Senhor tem, hoje o Senhor tem montado um exército para seguir e servi-lo. Então, esse é meu compartilhar em cima dessa palavra que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas pelo compartilhar das irmãs, eu pude me constituir um pouco também. Amém, Jesus é o Amém. Senhor. Amém, Gel. Estou aqui olhando o seu rosto, lembrando, gente, Gel, ela tem uma presença maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu estou vendo o rostinho dela aqui, lembrando dela lá em São Paulo. Amém. Amém. As irmãs Amém. que falaram que não vão poder compartilhar, alguma mudou de ideia? Então, amém. Senhor Jesus. Neidinha, minha amada,
muito rico os pontos, né, que você trouxe para essa reunião. É o sonho do Senhor ter em nosso espírito um lugar de habitação de Deus. Deus, ele tem um sonho. Eu lembrei daquele hino, O Sonho de Deus, né? É porque eu não lembro a letra agora que está no CD Sonhos, né? Que o irmão Corbani fez junto com o 288. Esse hino é muito lindo. Deus, ele tem um sonho. É por isso que os homens sonham, porque nós somos gente, eu parece que eu estou com amnésia. As palavras somem da minha boca. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele criou o homem parecido com ele em todos os aspectos. Só não temos a deidade. Mas em tudo parecemos com Deus. E Jesus, ele veio para mostrar o quanto somos parecidos com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por isso nós somos tripartida. Então, se o homem tem sonho e tem planos, Deus tem sonhos e planos. A única diferença é que Deus sabe planejar e nós não. Deus sonha com aquilo que edifica e nós muitas vezes não sonhamos. Então, qual é a nossa missão? É que Deus, ele tem uma habitação. Então, nós precisamos permitir que em nós o Senhor possa edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus. E eu também gostei muito quando o Neide falou, né? O indivíduo sozinho, ele não consegue compreender a dimensão do Senhor. Aleluia. Porque a palavra de Deus sempre nos leva para a unidade. É completamente diferente do mundo, porque o mundo hoje ensina, o sistema, né, nos ensina que você seja bem-sucedido, não precisa se depender de ninguém. Aquelas pessoas que te desprezaram, não precisa. Corra atrás para elas olharem para você e dizer, aquele dali, ó, falei tão... Aquela coisa de orgulho, né? Aquela pessoa ali falou tão mal de mim e agora vai ver aqui que eu estou por cima. A palavra profética hoje nos traz uma linha diferente. Eu sozinha jamais vou conseguir compreender, jamais vou conseguir desfrutar. E se eu amo o Senhor, eu vou querer desfrutar dele. Então, o que é que eu preciso fazer? Estar mesclado com meus irmãos, com as minhas irmãs. A igreja é o próprio Cristo expandido. Cristo não é uma coisa e a igreja é outra coisa. Cristo e a igreja é uma coisa só. Desfrutamos de Cristo por meio da igreja. A igreja é a expansão de Cristo. Cristo, ele é o cabeça, mas ele também é os membros. E se nós somos os membros do corpo, é porque somos um no Senhor, somos um em Cristo. E eu achei isso maravilhoso. E Neide também falou sobre a questão do serviço, né? Que as irmãs compartilharam também, tocaram muito nesse ponto da questão do serviço. Eu estou desfrutando de um livro, com Consuelo, Administração da Igreja e o Ministério da Palavra, e tem um ponto que tem muito a ver com o que Neide compartilhou hoje, né? Que fala assim, sobre a questão de servir, fala assim, muitos são empregados de grandes empresas, trabalham um número certo de horas todos os dias e simplesmente fazem as tarefas a eles designadas. Não cometem grandes erros e não se importam se a empresa tem lucro ou não. Neide falou que nós somos prisioneiros de Cristo. Paulo, ele é prisioneiro voluntariamente, e nós também, porque o Senhor não obriga ninguém. O Senhor não nos obriga a buscá-lo. Mas quando amamos o Senhor, escolhemos ser prisioneiro deles. Nós dizemos assim, Senhor, tire nossa liberdade. Porque se o Senhor não tirar, corre risco, Senhor, de outras coisas nos atrair, mas nós queremos permanecer em Ti. Então, nos torne prisioneiros do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí fala, né? Se não ganhamos nada no primeiro dia do nosso negócio próprio, devemos... não. São empregados sem cargo e servem sem cargo. Hoje eu sirvo ao Senhor, mas eu não posso ser simplesmente um empregado. Se eu for um empregado, eu vou servir sem cargo. No dia que eu não quiser, eu dou uma desculpa e não sirvo. No dia que eu não tiver afim, eu vou fazer do meu jeito e não quero saber do jeito que é para fazer. O meu jeito é melhor, o meu jeito é mais fácil, eu vou fazer desse jeito e pronto. Por quê? Porque eu não tenho encargo. Mas aí vem, se não ganharmos nada no primeiro dia do nosso negócio próprio, devemos preocupar-nos com o nosso sustento. Se os que servem na igreja tiverem essa consciência, serão bem-sucedidos. Nós precisamos ter essa consciência.
Nós não servimos porque somos empregados do Senhor, porque o Senhor simplesmente nos contratou. Servimos porque esse negócio é nosso. Precisamos nos sentir donos e responsáveis. Reclamar que fracassamos por ser fracos demonstra falta de encargo. Todos os que servem devem ter encargo a ponto de se sentir responsável caso a obra não seja bem-sucedida. Deve ser como um empresário que pensa em seu negócio até mesmo enquanto dorme. Como é que eu vou servir bem ao Senhor? No dia que eu perceber que o negócio dele é o meu. Eu não estou servindo ao Senhor porque ele é o maior de todos, e eu sou humilde, e eu sou pequena, e eu vim servir. Eu sirvo ao Senhor porque ele confiou o negócio dele, ele me fez sócio. Hoje nós somos sócias do Senhor. Nós hoje servimos ao Senhor em sociedade. Então, se fracassarmos, precisamos ser coparticipantes nos fracassos. Se tivermos sucesso, precisamos ser coparticipantes no sucesso. Então, quando nós orarmos pelas pessoas, precisamos lembrar que esse negócio é nosso. Quando nós sentarmos para ouvirmos a palavra profética, precisamos lembrar que esse negócio é nosso. Quando vamos cuidar das irmãs, não vou... eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer por causa da rede de cuidado, aí tem que fazer. Mas eu não gosto daquela irmã, que irmã chata, viu? Misericórdia, eu vou fazer de tudo para acabar logo. Isso é porque eu sou simplesmente um empregado sem cargo. Mas, se eu lembrar que esse negócio é nosso, eu vou servir a essa irmã de uma maneira como se eu estivesse servindo a mim mesma. Porque isso é o corpo de Cristo. Então, qual é a nossa missão? É fazer do negócio do Senhor o nosso negócio. É tomarmos posse. É lembrarmos que somos sócios, que temos participação, tanto nos lucros quanto nas despesas. Então, eu amei esse falar de hoje, Elaine. E a última palavra que eu anotei que Elaine falou foi: Deus quer operar tudo em todos. Que nessa noite o Senhor possa operar tudo em todos, começando por meio de nós. Aleluia. Amém. Neidinha, agora escolha uma irmã aí para orar. Consuelo. Amém. Amém, Consul. Ora aí por essa reunião. Oh, Senhor Jesus, Senhor, de fato, Senhor. De fato, o Senhor quer operar tudo em todos. O Senhor quer que todos cheguemos, Senhor, todos, sem faltar nenhum. Ó Senhor Jesus, ao pleno conhecimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração para cada um de nós. Esse é o seu desejo, Senhor. Senhor Jesus, é que essa unidade em nós, Senhor, ó Senhor Jesus, ela possa realmente, Senhor Jesus, atuar livremente no meio de nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor conquiste os nossos corações. Senhor, que o Senhor faça realmente, Senhor, tomar as tuas coisas como se elas fossem as nossas coisas. Ó Senhor Jesus. E aí buscaremos, Senhor, em primeiro lugar o reino. Ó Senhor Jesus. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse falar. Senhor, eu te agradeço pela vida da irmã Neide. Senhor, que o Senhor possa continuar suprindo, Senhor, com a tua palavra. Ó Senhor Jesus, para que ela cada dia mais, Senhor, ó Senhor, ela se comprometa com as tuas coisas, Senhor, como se fossem as dela. Senhor Jesus, e assim cada uma de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Muito gloriosa essa reunião. Que o Senhor continue nos sustentando, nos levando a perseverar e nos abençoamos. Lembrando que agora às 21h temos a live com o nosso apóstolo, irmão Pedro Dong. Amém. Vou encerrar aqui a gravação.